Alguns de vocês devem ter tido uma impressão muito estranha ao ter visto um instrumento desse tamanho nas minhas mãos. No final das contas, o instrumento no jogo não era menor do que esse daqui. Eis aqui uma novidade que talvez seja surpreendente para muitos aqui que acompanham o nosso canal. As ocarinas têm tamanhos diferentes, afinações diferentes e propósitos diferentes. Essa que eu tenho em mãos, por exemplo, é uma ocarina baixa, mas talvez eu esteja me precipitando um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho da história e do porquê esse tipo de formato aparece no final das contas. E quais são os tipos de ocarina? E no final das contas, qual é a mais apropriada para você comprar para poder começar com sua educação formal de música nesse instrumento musical sensacional? Vamos lá então para o nosso primeiro bloco, no qual eu mostro com detalhes. Quando as ocarinas surgiram com essa embocadura lateral aqui na Itália, elas ganharam também diversos tamanhos. E qual é a razão disso? Bom, pensem da seguinte maneira. Nós temos um coral. Em um coral nós temos aquelas vozes graves, aquelas vozes intermediárias e aquelas vozes agudas. O propósito do Giuseppe Donati e dos outros produtores de ocarinas daquele tempo era justamente você produzir ocarinas com sons mais graves, ou mais agudos, ou intermediários, para que pudessem ser tocadas em conjunto. Elas foram projetadas, então, dessa forma, porque na Europa nós tínhamos uma certa tendência a pôr vários instrumentos juntos, como acontecia numa mini orquestra. E, dessa forma, nós tivemos aí esses primeiros grupos, tecnicamente chamados de settemino de ocarina, ou setteminos de ocarinas, vamos supor aqui no português. Nós temos então alcances diferentes. Nesse primeiro bloco eu quero apresentar para vocês as ocarinas graves. Nós temos 3 delas. A primeira delas, esse tijolo enorme que vocês veem aqui na tela, é o que nós chamamos de uma contrabaixo. É uma ocarina afinada em dó. Um monstro, né, com um som bastante cavernoso. Agora, quando nós temos um som mais agudo, nós temos a que nós chamamos aqui de G6. É uma ocarina afinada em sol, por isso a letra G, e ela tem um som um pouco menos grave. Nós temos também um som um pouquinho mais agudo, essa que eu tenho em mãos, uma C5, uma ocarina baixa afinada em dó. Então, a letra C aqui significa dó. Percebem o que eu quero dizer? Esses são os sons graves que vão produzir aquela base para que as outras mais agudas possam continuar fazendo outros movimentos ali. Então, é como mais ou menos o contrabaixo elétrico ou esse contrabaixo acústico em uma orquestra, ou o som daquelas tubas e daqueles instrumentos graves que fazem toda aquela base. Percebem a diferença? As ocarinas intermediárias geralmente são 2 aqui nessas formações. Nós temos a G3, afinada em sol, ou uma ocarina tenor, e nós temos depois também uma ocarina C4, geralmente afinada em dó, não é? Essa que eu tenho em mãos, uma ocarina alta, afinada em dó, geralmente o instrumento mais adequado para você começar com o seu curso de ocarina. Uma nota de rodapé muito importante aqui. Existem ocarinas boas, afinadas em Fá, afinadas em Sol, afinadas em Dó e até em Si bemol. Não é a afinação que faz de uma ocarina ruim, é um instrumento ruim em qualquer tom. Percebem o que eu quero dizer? No final das contas, nós temos mais recursos para esse modelo aqui, geralmente as ocarinas afinadas em Dó. E elas têm um som que se destaca bastante com aquelas graves, olha só. Percebem a diferença? Então essas são as ocarinas intermediárias. Essa, seja com o dedilhado japonês ou com o dedilhado italiano, é a que eu recomendo para você começar o seu curso de ocarina. No final das contas, nós temos também as ocarinas agudas, que fazem o papel daquelas cantoras de ópera que têm a voz hiperaguda. Vamos pensar aqui, nós temos a G2, afinada em Sol, e nós temos a C1, afinada em Dó, a sopranina. Então, soprana, sopranina. A soprana é essa que eu tenho aqui em mãos. Olha lá, o som super agudo. Tem um som tão cortante como o dos pássaros no campo. A sopranina é ainda mais fina do que essa no som. Geralmente, o pessoal reclama bastante do som disso dentro dos apartamentos onde as pessoas moram. Então, temos que tomar cuidado. Essas ocarinas mais agudas funcionam um pouco melhor lá do lado de fora de casa. As pessoas reclamam um pouquinho menos. Nas notícias da DNN de hoje, queixas de dinossauros que tocam ocarina soprano nos apartamentos. No instrumento do mundo dos humanos, é uma febre entre os dinossauros do nosso único continente. Mas a coisa fica um pouco mais divertida, porque nós temos um outro tipo de ocarina por aqui. As ocarinas de múltiplas câmaras são uma invenção bastante interessante, porque nós temos notas que vão ser tocadas, não é? E alcances maiores, porque nós temos 2 ocarinas em uma só. Uma câmara, 2 ocarinas em uma só. E podemos tocar 2 ao mesmo tempo, se quisermos. Então
essa é uma invenção bastante interessante, não é? Para você poder aumentar o alcance. Esse tipo de trabalho começou a acontecer principalmente depois dos anos 50. Os japoneses desenvolveram muito bem esse tipo de coisa, e os italianos aperfeiçoaram, chegando até a ocarinas triplas e quádruplas. Por isso eu digo, as ocarinas de câmaras múltiplas são uma invenção bastante interessante. Mostro para vocês também, então, um último modelo que eu tenho aqui bastante interessante, que é essa minha tripla. Nós temos 3 ocarinas em uma só, essa mesma embocadura. Então, conseguimos fazer esse movimento nos lábios para poder atingir, então, ainda um alcance maior do que essas duplas. Vale super a pena comprar esses instrumentos aqui, porque vocês podem tocar basicamente qualquer coisa que vocês queiram em concertos musicais. Nós temos até, inclusive, as ocarinas quádruplas. Não tenho uma aqui na minha coleção, mas em breve terei. Mas é isso. Sejam todos muito bem-vindos aos Trovadores do Amanhã. Espero que eu tenha respondido algumas dúvidas de vocês aí a respeito dos tipos de ocarina. Então lembrem-se, vocês conseguem comprar mesmo ocarinas múltiplas câmaras afinadas em Sol, em Fá, em Si bemol ou em Dó. Eu recomendo vocês comprarem as em Dó, porque existe mais recurso para esses instrumentos aí, pensando em partituras e material disponível. Mas não é a afinação que faz um instrumento ruim, repito, é a qualidade do instrumento em si. Então nós temos boas ocarinas afinadas em Dó, em Fá, em Sol, em Si bemol ou outras afinações. Só tomem cuidado com a procedência e com os lugares onde vocês compram. Então, se vocês quiserem saber onde comprar instrumentos musicais, peço que vocês deem uma olhada nos outros vídeos que nós temos aqui no canal a respeito de marcas de ocarina que valem a pena, porque isso importa muito. Como todo instrumento musical, nós temos boas marcas e temos marcas ruins. É isso. Com isso eu encerro o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e nos vemos na próxima.